Fala, galera. Opa, tudo bom, Natália? E aí, tá gostando da live? Tudo bom? Eita, o pessoal aí, todo mundo entrando de novo. Tudo bom, Débora? Boa noite. Nem tinha te visto aí. Tudo bom? Pessoal entrando aí de novo. Roberta, entrou? Roberta, faz o mesmo esquema. Isso, me manda aqui o... Enviou solicitação, aí eu aceito. Gente, passou tão rápido aqui a gente falando sobre o Enem, né? Falando das dicas. E caiu, né? O Roberto tava falando aqui que o Ai, pessoal é passou tão verdade. rápido. Gente, eu não vi passar uma hora. Como é que uma hora passou tão rápido? Você que tinha que estar controlando o tempo. Pois é, eu não vi. A Débora aí falando, dupla ótima. Tá dando Obrigada. muito apoio, Débora. Valeu. A gente está fazendo essa iniciativa justamente para poder. Ó, a Sandra, galera, aproveitar e dar um spoiler para você que está nessa live hoje, tá? A Sandra, professora de biologia, vai ser a nossa próxima convidada, tá? Ah, Vou que começar a fazer legal. a divulgação. Teremos uma live de biologia, galera, com a professora Sandra. Vai ficar top, o negócio vai ficar bom, entendeu? Não faltem essa aí, tá? Vamos lá. Então vamos comentar um pouquinho para a galera, né? A gente estava falando dessas relações do Enem. Tem mais alguma consideração, Roberta, que você queira fazer a respeito do Enem? Falar Sim, mais alguma coisa sim, para queria te eles? falar mais duas coisinhas assim, mas elas são bem interligadas, tá? Tudo bem, vai lá. Saudades na Roberta no CADC. Saudades também. Eu amo trabalhar lá, pena que eu precisei sair. Lá é uma delícia. Gente, química orgânica. Química orgânica, a gente só aprende lá no terceiro ano, né? Alguns colégios no Rio de Janeiro Uhum. trabalham no segundo ano e deixam parte da fisicoquímica para o terceiro ano. Mas na nossa rede, a gente trabalha química orgânica só no terceiro ano. É uma matéria muito importante. É outra matéria que, com certeza, assim, sem a menor dúvida, sempre vai aparecer alguma coisa. Sempre vai ter algum conteúdo nas provas, mas sem a menor dúvida. Então, assim, ó, por exemplo, em 2018, apareceu uma questão que já não se cobrava há muito tempo, que era a questão de isomeria. Isomeria já não Olha, aparecia há muito tempo e, de repente, surgiu uma isomeria geométrica cis-trans do nada, trazendo um enunciado que falava de nanotecnologia, trazia um desenho louco de uma molécula que rodava, e aí ficou todo mundo apavorado. E, na verdade, a atenção deveria estar concentrada numa dupla ligação só. Todo o resto, eu também amo orgânica. Eu não sei quem é, agora tem eu fã tô, aí. é, a minha Pode idade me comentar de impede onde de conhece dizer você quem é. conhece a Roberta. Mas se você ama orgânica, eu amo também, entendeu? Eu amo muito orgânica, é a matéria que eu mais gosto de química, sem a menor dúvida. E essa questão trouxe um apavoramento imenso para os alunos, e na verdade a observação era só num centrinho lá de ligação dupla que estava na posição trans e do outro lado estava na posição cis. Então Um era algo detalhe, muito. um É, detalhezinho, um detalhezinho. um Ó, mais uma que detalhezinho. ama aí, ó. Mais um que ama aí. Eu também amo. Isso aí, gente. Química orgânica é a melhor coisa que tem no ensino médio. É bom demais. Eu Gente, eu adoro, vou adoro começar a estudar. defender meu ponto de vista de física aqui. Eu estou me sentindo injustiçado. Eu Física é uma adorei matéria estudar linda, é química a melhor orgânica. matéria que tem. Estudar química É. orgânica. Ah, é o Vitor do CADC de 2017. Ah, meu lindo, tudo bem? Orgânica é Ah, uma olha das ele melhores matérias aí. de química. Quem que é? Ô, Andriele. Andriele. Isso Andriele, eu aí. sei que gosta de física também, gosta de física. Essa é boa aluna. Não, ela deve gostar de você, Célio. De física, eu acho que não. E aí, olha só, em 2019 Aí aparece ama uma. física. Ah, amo física. A Tem Yasmin fã, tem ama. fã. Tá. A Yasmin lá, sem graça. Ama física, vai amando mesmo. Tô nem aí. Em 2019 aparecem três Aham. cadeias muito grandes. Assim, aí o aluno já se desespera. Colocou uma cadeia inorgânica grande, ele fica com medo. Mas por quê? Porque ele acha que ele vai ter que dar um nome. Hum, Galera, vocês não vão dar nome de cadeia hum. grande. Não vão. Porque o nome de cadeia grande são nomes comerciais, não tem nomenclatura e o PAC para você poder dar nome de cadeia grande. Então não se preocupa. Quando aparecer uma cadeia muito grande, fica feliz, ele não vai te pedir o nome. É uma Pelo menos vantagem. uma coisa boa.
Exatamente! Ele vai querer alguma característica da cadeia. E aí, em 2019, ele queria uma observação de estrutura de cadeia. Eram 3 moléculas gigantes. Física e química são maravilhosas. Esse é político. Ah, Biologia é? é E biologia é a rainha. Como assim, gente? Como assim? Não, agora parou, gente. Parou, que isso? Não, parou a live, vamos desligar, vamos embora. Tudo bom, Bezerra? A Sandra se manifestando aí, ó. Não, gente, biologia é muito ruim, ninguém Só merece. na próxima live, Sandra, só na próxima live. Aí você vai poder vender seu peixe aqui. Depois de equilíbrio, a parte que eu mais detesto de química é bioquímica, tá, galera? Ah, aí, Sandra, viu? E aí, nessa parte era Aham, muito importante observar somente as ligações pi. Era entendi. observar que tinha um monte de ligação pi em sequência e saber que elas estavam conjugadas. Então, às vezes, a cadeia grande, o objetivo dela é te causar apavoramento mesmo. Mas ela tem que te trazer felicidade. Viu a cadeia grande, fica alegre, fica feliz. Por quê? Porque ele não vai te pedir nome, ele não vai te pedir reação, ele não vai te pedir nada disso. O que ele vai querer? Alguma coisa específica da estrutura da cadeia que você Isso é estudou legal. dentro da química orgânica. E com certeza você sabe a resposta. Então não tem por que se desesperar, entendeu? Isso é uma boa dica, uma boa dica. Não, Sandra, não é A da Sandra, boca é para isso. fora. Eu realmente não gosto de biologia. Olha, Sandra, não queria falar nada não, mas biologia... Quando a Enfim, gente biologia é tem uma amigo, matéria a gente bonita, fala mas só o que é física, verdade, entendeu? Entre amigos se fala a verdade. é. E o último ponto importante que Aham, precisa ser discutido sobre o Enem, que ainda ok. é dentro da parte de química orgânica, é detalhar bastante a parte de sabão e detergente. Sabão e detergente Ah, são isso é legal. importantíssimos. E que aí, na prova de 2018, apareceu uma questão que trabalhava bioquímica, né? Foi mal, gente, mas trabalhava bioquímica. E na parte de bioquímica, ele falava da ingestão de lipídios. A bioquímica é a perfeição? Nunca! Trabalhava a questão de lipídios. E a ingestão de lipídios, ela sofre ação, e, gente, eu não vou brincar muito dentro da biologia, tá? Porque para falar bobagem. Aham. Mas, assim, os lipídios sofrem ação de ácidos biliares. E a questão perguntava qual era a função desses ácidos. Só que os alunos Boa questão. precisavam conhecer de biologia quem são esses ácidos. Ácidos biliares, na verdade, eles são alguns sais envolvidos. E esses sais, eles funcionam como detergentes, né? Dentro do organismo que possibilita a solubilização de lipídios. Então, percebe? Quando falar de detergente, não quer dizer necessariamente que vai ser para lavar louça. Tirar a gordura da frigideira. A gente tem que prestar Que essa é a atenção. ideia que o pessoal tem. Vai falar É. de detergente, então se não está lavando louça, não é detergente. Não, não. Os ácidos biliares, por exemplo, eles funcionam como um detergente interno para Hum, permitir a solubilização dos lipídios e aí, com isso, permitir que a digestão aconteça. Se não fosse dessa forma, não aconteceria a digestão de lipídios. Percebeu? Então, assim, a gente boa. precisa estar atento a esse tipo de detalhe. Precisa conhecer a estrutura de um sabão. Precisa saber que ele é um sal de ácido carboxílico. Precisa conhecer a estrutura de um detergente, saber que ele é um sal de ácido sulfônico. Tem que saber. E tem que saber a derivação e... Olha que coisa mais linda a bioquímica, tá, Sandra? Eu falei 1 milhão de Ela não coisas. desiste, ela não desiste. A Sandra não desiste. Sandra, na próxima live, se a gente vai fazer a próxima live junto, eu vou perguntar muito sobre bioquímica para você, tá? Eu Você falei vai 3 fazer a sua minutos de propaganda de bioquímica e ela tá bioquímica. radiante. Tá bom. Ganhou o ano, ganhou o ano. Então, assim, ó, é muito importante se Aham, empenhar nesses tópicos que a gente destacou. entendi. Não quer dizer que, assim, você não vai olhar absolutamente mais nada de química. Por exemplo, eu não falei de interação intermolecular.
né? Mas é algo muito importante quando você estiver falando de estrutura. Quando eu falei para vocês que conhecer a fórmula é importante porque, olha, entrou uma amiga minha agora, ó, Luciana Oliveira Reis. Ela é minha amiga, ela está morando lá no IACS, em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Olha só, legal. Saudade muito grande de vocês, Lu. Ela já tem duas menininhas lindas e eu não conheço nenhuma das duas ainda, porque eu acabei vindo embora. Mas voltando, galera, vamos lá. Então, assim, ó, é muito importante você atentar para detalhes. Porque às vezes o enunciado vai trabalhar detalhes que a gente consegue solucionar a questão. Né? Em 2019, por exemplo, trouxe a questão de estruturas, onde trabalhava com frações do petróleo, e ele perguntava alguma coisa relacionada a interações intermoleculares e queria saber qual é a fração onde isso acontecia. A fração, todo mundo apolar, ou seja, tá vendo? Ó, estrutura química, polaridade, interação intermolecular, são coisas muito encadeadas. Então, são coisas que precisam ser revistas, não tem discussão. Então, esse é um ponto que não pode faltar de jeito nenhum. Não pode faltar de jeito nenhum. Não pode. Galera, coloca no resumo aí que vocês estão fazendo da live, entendeu? Coloca nesse ponto, que isso é importante, com certeza. Tá? Deixa eu só fazer um reforço de um tópico de física aqui, Roberto, que eu ia acabar esquecendo de falar. O Enem, ele também trabalha com a ideia de física moderna, né? Também trabalha com conteúdo de física moderna. E assim... Eu sei que para os alunos da escola pública isso às vezes é um pouco complicado, porque o estudo de física moderna ele fica um pouquinho lá para o final. Então, quando não tem mais nada para fazer, o professor fala um pouquinho de física moderna. Ele fala uma aula, duas de física moderna. Entendeu? Sim. A gente no terceiro ano tira também um período, né, só para falar disso. A gente fala de efeito fotoelétrico, né? A gente fala um pouquinho dessas relações atômicas, fala dos modelos atômicos, que também tem muito a ver com química. Né? Sim. Então é um ponto, galera, que é importante também para a galera que está aí, né, interessada em fazer o Enem, tá? Você vai me perguntar assim, Marcelinho, né, essa parte física moderna é uma parte que sempre cai? Então, galera, ultimamente, né, a parte mais ligada à física moderna que eles têm colocado está dentro de ondulatória, porque eles têm alguma ligação por causa da questão da radiação, entendeu? Que é uma radiação eletromagnética, enfim, então tem uma ligação aí com a matéria de ondulatória em alguns pontos. Então, eles acabam puxando, né, os conteúdos de física moderna, muitas vezes, para esse lado de ondulatória. Por isso que eu não tinha falado disso antes, né? Só no final, mas dentro de ondulatória. Quando você estudar, obviamente, você vai acabar entendendo, né? E existe esse conceito também, né? Principalmente na ideia, galera, da natureza da luz, né? Que ela tem lá, né, a dualidade, né, onda-partícula, enfim, né, com as teorias de Einstein. E é grande demais para a gente destrinchar isso agora, então não é o objetivo, mas vale a pena vocês revisarem essa partezinha aí, tá ok? Valeu? Vamos lá. Roberta, para a gente dar uma palhinha aqui para a galera também que vai fazer o ERJ, né? Tem muita gente aí que está assistindo a gente agora e que está interessado realmente em fazer o vestibular da UERJ, né? Se inscreveu, enfim, está esperando acontecer aí, né? O retorno para poder fazer essa prova, né? Que é o exame de qualificação, tá? Sim, galera que não sabe, são 60 questões, né, Roberta? Sim. Né? Total. Pelo menos no exame do ano passado, as 9 primeiras questões, galera, elas são respectivas ao texto base. Então, por exemplo, você pode pegar uma questão de física, né, Roberta? Uma questão de química e jogar ali dentro daquelas 9 questões. Que às vezes você abre a prova, você pensa assim, bom, eu vou fazer física, química, biologia, na parte de ciências, né, da natureza, e aí eu tenho ciências humanas, história, geografia, e fica todo mundo separado. Mas quando você abre a prova da UERJ agora, você tem essas 9 questões iniciais, né, 9, 11, às vezes teve ano que teve 11, enfim, são questões relativas ao texto base. Então, o UERJ sempre trabalha com texto base, eles lançam lá o texto no início, e dentro desse texto eles vão fazendo uma pergunta, né, sobre algum assunto. Geralmente são questões fáceis, né? Eu lembro, Roberta, no ano passado caiu uma de temperatura, que era uma conversão de escalas termométricas. Uhum. Então, quer dizer, isso já é um tópico que ele já vai, né, direcionando, tá? E uma dica que a gente vai dar aqui para vocês, né, isso aí a gente vai destrinchar agora, mas anotem aí, tá? Específico para o UERJ. É que tem alguns conteúdos de física, pelo menos, né? Eu não sei em química, a Roberta vai falar do dela, mas pelo menos em física, que
caem no Enem, são cobrados no Exame Nacional, mas não é cobrado na UERJ. Por exemplo, ótica geométrica. Também tem. Então, Sim. ótica geométrica, galera, né? A gente estuda a ótica a beça para o Enem, né? Dá aquela concentração, dá aquele gás, mas quando você pega, por exemplo, ali a prova do exame de qualificação da UERJ, cadê ótica geométrica que não caiu? Então, por isso que eu falei no início da live, conheça a prova que você vai fazer. Então, se você está focando só... Não é? Se está focando só para a UERJ, não vou perder tempo estudando ótica, eu vou estudar outra coisa. Vou estudar velocidade média, vou estudar energia, eu vou te trinchar aqui, vou falar de tudo que você precisa saber, mas vou estudar outra coisa, não vou estudar isso. Entendeu? Tá? Roberta, quer dar a primeira dica de química aí pro pessoal da UERJ? Posso dar. A primeira dica de química é estudar atomística. Buscar modelos atômicos, porque em cima do que você estava falando, uma coisa que eu acho que compensa destacar é que esse exame de qualificação da UERJ, normalmente, em anos normais, eu não sei como é que vai ser esse ano, ele sempre acontece 2 vezes, né? A gente tem o primeiro e o segundo exame de qualificação. E o primeiro exame de qualificação, se você não é uma pessoa assim que se dá super bem na nossa área, né? Não é apaixonado por ciências da natureza. Eu sei que é bem rápido de acontecer Acontece. né? Pois Claro, é. Mas a gente só tem fã de ciências da natureza aqui. Isso. A maioria das pessoas ama a nossa área. Eu tiro pelos meus filhos, né? Eu tenho 2 e os 2 detestam. Então, assim, deve ser lembro da Laurinha. Apaixonada por física. Por química mais ainda, então. Para você, ela ainda se continha, porque você era o professor só, né? Eu que sou a mãe mesmo, não via tudo. Era uma desgraça. Densa. E assim, o primeiro exame de qualificação da UERJ é o exame ideal para você fazer. Porque é o exame que pega mais leve nessa área. A dica aí, pessoal. Então, assim, se você se dedica, de repente, assim, ó, você se identifica muito mais com humanas, com linguagens, você acha que você se sai muito bem nisso, eu não estou te dizendo que não é para estudar a nossa área, não, tá, gente? Tem que estudar na mesma intensidade. Mas a prova é uma prova que vai puxar menos a primeira prova. O primeiro exame de qualificação. O primeiro EQ. Então, compensa muito você se empenhar nos aspectos da UERJ, que normalmente acontece no início do ano, né? Bem mais para... Era para ter sido maio, né? Se não me engano, acho que era maio, não era, Célio? Era para ter sido agora, nesse período que a gente está. Não sei se era maio ou se era a primeira semana de junho agora, mas assim, é sempre no primeiro semestre, né? A primeira prova. Então, dá tempo de você se focar para estudar para ela e depois voltar para o seu estudo do Enem. Ó, Bruna Delgado, ex-aluna minha de Porto Alegre também. Olha. Muito querida mesmo. Saudade, Bruna. E assim, se você se focar nesse aspecto, você pegar pesado na área de humanas, na área de linguagem, e você estudar com vontade a área de natureza, você com certeza garante um A no primeiro exame de qualificação. Cara, e garantir um A significa que você não precisa fazer o segundo, porque você já está com Exatamente. A. Né? Isso. Você já está com A, e aí você vai fazer o quê? Você vai se empenhar um monte para o Enem, porque aí você já está estudando para a segunda fase da UERJ, entendeu? Exatamente. Você vai estar estudando. Então, se você traçar essa estratégia, você vai ter um ano menos estressante. Não vou dizer que é um ano light, porque o terceiro ano nunca vai ser um ano light. Não existe, não tem como. Não existe. Mas um ano menos estressante e você vai conseguir se focar de tal forma que você vai conseguir estruturar o seu estudo e você atende os 2 concursos. Então, é muito legal que o seu foco seja o primeiro exame de qualificação da UERJ. Porque aí você vai pegar os tópicos mais fáceis de ciência da natureza. Não adianta. Tá, professora, mas aí eu não tirei A, eu não vou fazer o segundo. Vai fazer. Só que aí quando você for fazer o segundo... se a partir do momento, Roberta, que tirou B, para ele já é aconselhável ele fazer para tirar A. Não tem essa. Exatamente. Se tirou A, tu tá livre. Não é A, tu tem que fazer o segundo. Isso aí. Né? Isso aí. Nós temos uma aluna ano passado que ela tirou A no primeiro e na segunda fase da UERJ ela deu uma bobeirinha numa questão de química. Mas foi uma bobeirinha mesmo. E aí isso fez com que ela ficasse 10 candidatos atrás da vaga dela. Ela por causa de uma bobeirinha. Uma bobeirinha. Uma bobeirinha. Uma bobeirinha. Ela ficou em 10º lugar
e aí ela não conseguiu a vaga dela. Uma menina super inteligente, Entendi. uma menina super dedicada, que estava se empenhando muito o ano todo, e ela não conseguiu entrar por causa de um vacilozinho que ela deu, e aí ela ficou 10 candidatos para trás, e aí ela não conseguiu a vaga dela. É, Então, assim, pessoal, então fica a dica. Às vezes é um ponto que você acha assim, ah, mas não é importante. Mas claro que é importante, né? Cada coisa que a gente fala aqui é importante, tá? Então, um detalhezinho, né? Às vezes a gente estava falando no primeiro momento da live, né? Naquela outra, que você reconhecia ali as unidades das questões, você reconhecia as palavras-chave. Esses são os pequenos detalhes. É isso que vai fazer a diferença entre você acertar e você errar a questão. É isso que exatamente. vai fazer essa diferença. É isso. Tá? Então, se você, de repente, não é bom em acertar questões exatas, né, começa a analisar se o seu problema não está sendo esse. Se você está deixando de olhar as unidades, se você está deixando de olhar as palavras-chave, se, como a Roberta está falando, se você está deixando de olhar os detalhes. Entendeu? Então, esses são os pontos principais que vão fazer toda a diferença na hora da sua conquista pela vaga. E é como ela está falando aqui, galera, uma pessoa, um errinho, te coloca, às vezes, atrás de 10 pessoas. É uma fila. A gente não pode se enganar, galera. Concurso é concorrência. Ninguém é bonzinho lá, não. Eles estão querendo a sua vaga. Eles querem a sua vaga. Tá? Todo mundo que está ali quer a mesma vaga que você. Então, quando você vai para ali, você tem que entender que aquele é o seu momento maior de concentração, é o momento de maior seriedade, é o momento que você tem que levar aquilo ali a sério. É verdade. Logicamente que a gente, né, tem que ter todo um preparo psicológico também, né, para não ficar tão sobrecarregado, né, Roberto, ao ponto de repente chegar na prova e dar branco. Sim, Mas que sim. você tenha pelo menos a consciência, tá, o preparo psicológico de entender que aquele é o seu momento de resolver as questões. Uma coisa, galera, que eu sempre falo para meus alunos, e aí vai uma dica para vocês, resolvam as provas de vestibular como se fossem as listas de exercícios que vocês fazem. E deixa eu Exatamente. explicar por que eu falo isso. É porque, às vezes, quando, né, Roberta, a gente passa uma lista de exercício, você pega a lista, quer tapear o professor, você copia a resposta da internet. Aham. Aí sabe o que acontece? Chega no vestibular, você não sabe fazer. Exatamente. E aí você acha que está enganando o professor e, na verdade, está enganando você mesmo, né? Está enganando o seu futuro. Está enganando o seu Exatamente. futuro. Tá? É. Então, é um papo sério que a gente tem com vocês, entendeu? Então, isso é uma dica preciosa. Ouçam essa experiência, tá, pessoal? É para levar isso a sério. Entendam que é um ano de preparação, entendam que é um ano diferenciado. Galera que está no segundo ano também não está fora, não. Vocês estão dentro dessa. Porque segundo Verdade. já é véspera de terceiro, já está ali. E quem é segundo, né, Roberta, já é treineiro. E Diego aí, tudo bom, Diego? Fera em física, hein? Ah, e quem é do segundo já é treineiro. Já está ali, ó, preparando para poder fazer o vestibular. Ele já vai fazer o Enem, ele já vai fazer o ERG, ele já está ali no preparo. Tá? É por isso que em Vamos sala de lá. aula a gente fala tanto sobre isso, né? Olha, esse ponto é importante Sim. para o Enem. E assim, uma coisa que eu acho que é fundamental, é isso que você falou, Célio, é resolver as questões, né? É pegar as questões, resolver as questões como se Luana. fosse uma lista de exercícios, mas eu vejo assim ser indispensável. Olá, Luana. É você criar uma estratégia de resoluções de questão. Ah, então eu sempre resolvo as questões de física assim. Isso. Então, você precisa criar um roteiro na sua mente de Roteiro, resolução. isso. Não tem outro jeito. Se você não se condicionar a um roteiro, quando você estiver trabalhando, você for resolver a questão, ah, não, mas eu vou ler e eu vou lembrar. Você não vai lembrar. Não vai, Não não vai vai. lembrar. E não vai lembrar não porque você não seja inteligente. Não, não é por isso. Você é inteligente. Você não vai lembrar porque você vai estar nervoso. Porque o concurso não faz parte de você. Não é algo que você faz sempre. Então, como você não tem um preparo para aquele momento, por mais que a gente tente preparar você na sala de aula, aquele momento é um momento muito tenso, né? É um momento muito angustioso. Então, aquilo te impede de acertar questões. E é um quesito eliminatório. O teu nervosismo é um quesito eliminatório da prova. O teu cansaço é um quesito eliminatório da prova. Não é só o teu Sim. conhecimento, entendeu? Então, o que o Célio falou ali, é um ano diferenciado? É. É um
um ano que você tem que fazer atividade física. Ai, professora, mas a gente está em pandemia. Gente, tem um monte de aplicativo, tem um monte de vídeo no YouTube de atividade para fazer em casa. É para fazer. É um ano que você precisa se alimentar bem. É um ano que você tem que dormir cedo. Olha, eu assisti uma entrevista de um médico semana retrasada. Ah, não sei, gente, eu tô meio perdida nas semanas. Em algum momento aí, eu assisti Perdeu uma tempo aí. entrevista de um médico, já não sei mais. E ele disse o seguinte: cada hora que você dorme antes da meia-noite, ela vale por 2 horas que você dorme depois da meia-noite. E perfeito isso. Então, você realmente só descansa o seu cérebro se você dormir antes da meia-noite. Então, você precisa condicionar coisas do tipo: 10 da noite eu vou dormir. Ah, mas eu não tenho sono. Você não tem sono porque você dorme de tarde, porque você acorda tarde, por isso que você não tem sono. Mas se você acordar cedo, faz a tua atividade física, assiste tuas aulas online, estuda à tarde, pega um cronograma que alguém tenha feito aí para você. Os nossos alunos até receberam um cronograma de estudo do Enem. Pessoal que conhece o Célio... Isso eu ia falar, você fez um cronograma, né, Roberta, também para eles, né? Não ia dizer que fui eu que fiz, né, Célio? Aí, gente, entregando, tá? Se vocês quiserem aí, ó, depois pode entrar em contato com a Roberta, que ela já tem um cronograma bem legal ali de estudo para vocês. Tá bom. Então, já que ele falou que fui eu que fiz, tá bom. Eu montei um cronograma de 11 semanas de estudo para, ainda dentro do período da pandemia, você conseguir revisar os principais tópicos teóricos de todas as disciplinas. Aí não é só química ou física, não. Para todas as disciplinas. Sei. E aí, você estudando a parte teórica, que está destacada nessas 11 semanas. Se Deus quiser, as próximas 14 nós já estaremos no presencial. Você pode trabalhar muito exercício nessas 14 semanas de retorno. Caso a gente não esteja no presencial, aí eu já estou pensando em desenvolver alguma coisa para essas 14 semanas também. Mas aí eu desenvolvendo, eu vou avisando, eu aviso o Célio, ele avisa vocês. Mas assim, é muito importante que você pegue essas 11 semanas e você trace uma estratégia de revisar conteúdos teóricos. É muito, muito importante. Por quê? E é tudo que a gente está falando aqui, né, Roberta, desde o início. Quer dizer, revisar os conteúdos do primeiro ano, do segundo ano. Olha, a Elisa entrou. Lembra da Elisa do ano passado? Oi, Elisa! Lembro. Como é que tá, Elisa? Tudo bem? Saudade dos nossos alunos aí, né? Eu também. Do ano passado, desse ano, saudade de todos eles. Então, assim, é muito importante se focar nesses aspectos. Lindona! É muito importante você ter um preparo físico, ter uma alimentação. Sim. A alimentação tem que cuidar. Posso dar 2 dicas aqui, Roberta? Vai lá, vai lá. O pessoal tem notado muito que o pessoal às vezes esquece de beber água, coisa simples, né? Bobeira, né? E a água é bom para o cérebro. Quando você está resolvendo lá o problema, enfim, tem que lembrar que isso é uma máquina. E você precisa de água. Então não deixa de ter aquele squeeze, né, do seu lado ali na mesa, não deixa de ter um copo de água, uma garrafa, que você possa ir bebendo aos poucos, né? E outra coisa que você falou sobre a questão do sono, eu noto muito que eles ficam com o celular o tempo inteiro assim, né? Deitado, às vezes com o celular aqui na cara. Pessoal, isso é radiação eletromagnética, falando um pouquinho de física. Isso vai atrapalhar o seu sono, não vai deixar você dormir direito. Porque o seu cérebro entende que você está alerta ainda. Então, na hora de dormir, o que você tem que fazer? A maior dica que eu vou te dar agora. Eu sei que dá uma ansiedade danada quando você recebe uma mensagem que você quer olhar, né? O celular, ele treme de um lado, você treme do outro. Você quer ir lá ver o que está acontecendo, né? Eu também sou assim, eu acho que a Roberta também, né? Eu acho que todo mundo. Sim. A gente vive muito ligado à questão da tecnologia. Faz o seguinte, ó. Quando der mais ou menos o horário que a Roberta falou, umas 11, 11h30 da noite, você, abaixa, modo de voo, vai dormir. Não vai deixar de funcionar o alerta, né, o alarme, caso você precise acordar cedo. Ele vai funcionar normal, só não vai receber ligação, não vai ter Wi-Fi. Então, quer dizer, você vai poder dormir tranquilo, porque ele não vai ficar tremendo, não vai ficar, né, te alertando que tem mensagem, ligação, enfim, qualquer outra coisa. E aí você consegue ter um momento mais tranquilo para você poder dormir, né? De preferência apagar as luzes, né? Uma técnica que eu uso muito, Roberta, aí é uma coisa pessoal, né, que de repente pode servir para vocês. Eu coloco geralmente o fone
né? E já tenho lá minhas musiquinhas, né? Então eu já coloco uma música e eu fico ali deitado no escuro ouvindo minha musiquinha. E aí muitas vezes eu adormeço com aquilo ali. Olha, gente, é uma tranquilidade imensa. Entendeu? Desde que Não sejam precisa músicas botar. de relaxamento, né, Célio? Claro, né? Ninguém vai Não vai botar um botar. batidão no ouvido, porque aí não vai funcionar, né? Não vai Não vai descansar. dar certo, não vai dar certo. Mas a técnica funciona. Isso eu posso falar com vocês, tá? Então, funciona, galera. Pode testar essa técnica que é boa, é massa. Roberto, senão a gente vai ficar mais uma hora aqui. Deixa eu só listar os tópicos da UERJ para a galera poder anotar, que a gente acabou falando de um montão de coisa e acabou atropelando a coisa aqui. Pessoal, olha só, anotem aí, por favor. A gente tem basicamente mecânica, termo, eletro e magnetismo. Entendeu? Ó, mecânica, anota aí. A parte de mecânica são os eixos da física, né? Mecânica, termo, a parte de termometria, termologia, calorimetria, né? Vai tudo incluso, eu vou listar cada uma, né? A partezinha de eletro, né? Que é eletromagnetismo e eletrostática, e a partezinha de magnetismo. Você vai falar, nossa, mas a UERJ só cobra isso? Porque a gente tem bem menos questões. Entendeu? Sim, então a prova ela precisa ser um né? pouco mais enxuta. Isso. Então, quer dizer, o que você pode fixar para a UERJ? Galera, agora eu vou dar aquele bizu para você. Né? O bizu do Celinho, né? Que todo mundo espera na aula, né? Eu sempre falo assim para eles, né? Isso, olha lá, anotou, a Luana anotou, né? Começa por velocidade média. Caiu nas últimas 3 provas. Nas últimas 3 provas caiu questão de velocidade média. E sempre com conversão de unidade. Por exemplo, ele dava um mosquito que voava 3 quilômetros em X dias. Ele queria a resposta em quilômetro por hora. O que você ia fazer? Transformar dia em hora e ia fazer a conta do ΔS sobre ΔT. Acabou. Era isso. Caiu uma questão de termo no ano passado. Transferência de escala Celsius para Fahrenheit. Galera, é só lembrar da equação. C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Dá para fazer. A Laura estava falando isso um dia desse aqui em casa. Tá, ela lembrou? Aí, tá vendo como é que ela guardou física no coração? Gostei, agora fiquei feliz. Eu acho que a gente estava vendo um filme, eu acho, e aí apareceu a temperatura em Fahrenheit, ela falou assim, não, peraí, eu vou saber quanto é em graus Celsius. Aí ela começou a falar a forma, eu falei assim, Laura, pelo amor. Não corta menino, não corta menina. Mas poxa... Vamos lá, galera. Então, ó, só para completar aqui. A partezinha de eletro, o que você pode estudar? O pessoal aí do CAT, né, do CADC, que está ouvindo a gente, né, o pessoal do Frônesis também, das outras escolas, dos lugares que eu dou aula, dos cursos, né, eles já estão mais acostumados com essa técnica, mas eu sempre pego muito em cima de eletro, tá? Então, ó, vai estudar a parte de potência, vai estudar resistências em série, resistências em paralelo, tá? Para você descobrir como é que é o caminho da corrente, para você descobrir o que acontece com a tensão de cada uma, tá? Então, isso são coisas que a UERJ cobra. Ela adora essa parte. Ela adora. Sempre cai. Isso aí é certo. Se é uma coisa que eu posso prever, né, Roberta? A gente consegue ter uma visão um pouco mais distante do Enem. Mas da UERJ a gente consegue montar um perfil de prova. Sim, com Todas certeza. as coisas que eu estou falando para vocês, né? Todas as coisas que eu estou falando é porque vão cair nesse exame. Pode apostar. Quando tiver o exame, você vai falar isso, né? Aquilo que tu falou na live caiu. Pois é, galera, porque cai todo ano. Entendeu? Então, ó, parte para essa parte de eletro, importante. Inclusive, dar uma dica para vocês que estão me ouvindo, ó. Se você tem dificuldade em eletro, se você não consegue aprender resistores de maneira nenhuma, não consegue aprender circuitos em série, paralelo, tudo isso que eu falei, vai lá no Google, depois da live, e digita PHET. Eu vou digitar aqui, ó, PHET. É um site, Roberta, que eles fizeram, acho que você conhece, de simulações, né? Eu já dei aula com ele, inclusive, né? O pessoal aí que teve aula comigo nessa quarentena, isso. Eles chegaram a assistir, quer dizer, eu levo eles para um laboratório virtual, aquilo ali é um laboratório virtual de N coisas que você tem de física, então não é só a parte de eletro, tem energia, tem um montão de coisas, e você pode usar aquele laboratório virtual para você poder aprender a matéria. Então, às vezes, galera, você vai pegar uma... É muito bom, você vai pegar uma questão de eletro, que às vezes ela fica muito abstrata na sua mente, você não consegue entender como é que é o circuito,
o que acontece com a corrente, né? Como é que o resistor se comporta. Mas aí quando você monta, né, Roberta, uma simulação ali na tela, simulação, né? fica muito mais fácil. Tá? Galera, terminando a live, no meu Instagram tem um retratinho dessa simulação de uma aula que eu coloquei no meu canal Bizu do Celinho, lá no YouTube, tá lá. Então, ó, eu bato muito em cima disso. Então, tem umas 4, 5 questões de eletro resolvidas e mais uma simulador exclusiva para vocês aí poderem utilizar para poder aprender, explicando tudo isso que eu tô falando, entendeu? Sim. Então, já podem aproveitar isso aí como dica. E por último, para fechar a porta aí da UERJ, magnetismo, né? Como sempre. Mas ainda é o conteúdo menos cobrado, tá? Lembra que mecânica, né? Principalmente a área de energia, né? Eu tinha falado da parte de cinemática, mas considera também a parte de mecânica, né? A parte de energia, cinética, potencial, que também é legal, né? Então, esses tópicos também são bacanas de você revisar, tá? Só não perde tempo com ótica geométrica e ondas, né, galera? Que aí não vai valer. Para o UERJ realmente não vai dar, tá bom? Então, fica esse bizu aí para vocês. Roberto, resumão dos assuntos aí. Em química, os assuntos também são bem enxutos, assim como você falou em física, Célio. Em química, a gente vai ter atomística, diferente do Enem. A gente tem atomística e soluções. Ó, qual é o nome do site mesmo? Coloca aí, Célio. Vou colocar aqui. A parte de soluções no Enem não aparece, mas na UERJ ela vai trazer algumas questões que envolvem concentração comum, concentração molar, às vezes uma diluição ou uma mistura de soluções. É muito importante que você conheça esses conteúdos para fazer o exame de qualificação da UERJ. Soluções, ela vai aparecer de forma mais pesada no segundo exame de qualificação. No primeiro exame, pode aparecer uma diluição, talvez, alguma coisa de cálculo de concentração. E aí, a parte que eu acho que é muito legal, que você vai estar estudando para as duas provas ao mesmo tempo, funções orgânicas, estequiometria, funções inorgânicas, você saber classificar e nomear. São 3 coisas que eu falei para você agora, quando a gente estava falando do Enem, que você precisava estudar. Então, isso quer dizer, vamos imaginar que a prova da... Eu realmente não me lembro agora quando era a data, mas eu acho que era a primeira semana de junho. Mas vamos imaginar que fosse, né? Primeira semana de junho. Você viria estudando de 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4... de 5 assuntos que você estudaria, 3 você está estudando para os 2 concursos. O que já economiza tempo. Nossa, você está ganhando muita coisa. Muito. Né? Você está ganhando muita coisa. Então, aí você vai falar assim, poxa, professora, mas você falou que o primeiro exame de qualificação vai pegar mais leve. Sim, vai pegar mais leve. E quando você estudar, e você for revisar, você já vai estar, assim, muito craque naqueles 3 conteúdos que são comuns às 2 provas. A parte de soluções, se você estudar, quando você chegar no Enem, ela não vai aparecer uma questão de soluções. Mas lá, na questão de equilíbrio químico que eu falei para vocês, você já vai poder também estar trabalhando soluções, entendeu? Então, tudo é ganho. Tudo é ganho. Se você pegar o cronograma e fizer uma revisão muito bem feita, a chance de você fazer uma boa prova com as dicas que o Célio te deu aqui, algumas coisas que eu te falei aqui, você com certeza vai conseguir se sair bem no exame. Agora, uma coisa, professora, repete os tópicos. Professor eu ou professor Célio? Agora eu fiquei em dúvida. Eu acho que era você, Roberta. É para mim? Então eu vou repetir. Tópicos Ele vai confirmar, ela vai confirmar aí. Tá. Aí, assim, ó, é muito importante esse empenho e essa organização do estudo. Então, assim, se você vai fazer o exame de qualificação da UERJ, claro que você vai começar a estudar atomística, porque você só vai ter ganho no restante do conteúdo. Quando você tiver em funções inorgânicas, ácido, base, sais, óxidos, você já vai passar ali pela revisão de reações, que é tudo dentro do mesmo conteúdo, você já sabe classificar, você já sabe dar o nome. Agora, uma dica importante nessa questão de dar o nome. Existem ácidos que são ácidos que
vão realmente cair na prova. E Beijo, Débora. Tchau, Débora. Você. Como eu consigo o cronograma? Depois a gente manda. A gente vê uma estratégia aí para distribuir Tudo isso, bem, sério. Aline? Ok. Vai, Tá? termina aí, Roberto. Pode falar. Essa questão de nomenclatura de ácidos, às vezes o aluno se desespera muito na questão de nomenclatura de ácidos. É indispensável você saber. Mas existe uma lista de 20 ácidos que são os ácidos mais importantes que você tem que saber. Então, se você colocar ele, sei lá, no espelho do banheiro, no espelho do quarto, em algum cartaz no seu armário, um cartaz no armário, parênteses aqui, com fita crepe, para não estragar o armário, tá bom? Com certeza. A mamãe agradece. Porque aí depois a mãe e o pai vai dizer que a gente mandou na live fazer um negócio para estragar Vai. o armário. Não, foi fita Não, crepe. gente, pelo amor de Deus. E não use aquela fita de espuma que cola, dupla face, aquilo é horrível para tirar, meu Deus. Não. Fita crepe é a melhor. Você passa um alquinho e fica bonitinho de novo. Então, assim, ó, é muito importante que essas coisas estejam à sua vista. Então, assim, se você anotou todas as dicas que o Célio te deu, monta, tipo, mapas mentais, cartazes, papel de parede de celular, isso mesmo. Coloca essas dicas para você ficar olhando e isso está presente na sua rotina. Porque, gente, a nossa mente grava coisas que a gente nem imagina. Se você, nesse momento, fechar o seu olho, você sabe exatamente a disposição das coisas no seu quarto. E você não fica todo dia decorando o que está no seu quarto. É porque então, você olha toda hora. Exatamente. Então, existem fórmulas em física, fórmulas em química que são importantes? Existem. E você precisa saber elas decoradas? Precisa. Não tem discussão. Ó, post-it na parede. Se a mãe não brigar, pode botar o post-it na parede. Portanto, que não seja na parede inteira, vai ficar sobrecarregado de post-it. É importante que você crie estratégias, monte cartazes, coisas que você pode ficar olhando. Escreve no espelho. Exato. Cara, é muito legal fazer esse tipo de coisa. E isso ajuda muito a você desenvolver estratégias e memorizar o que você precisa. Só para citar um exemplo, Roberto, eu tenho um amigo, Guilherme, que ele passou para o UFRJ na época que a gente estava fazendo vestibular para engenharia elétrica. E hoje ele é engenheiro elétrico, tá trabalhando, ele mora até na Tijuca, né? E ele tinha muita dificuldade com a questão de memorizar fórmula, galera, entendeu? Ele era bom na parte de cálculo, mas na parte de memorizar fórmula ele não lembrava qual era a fórmula que ele tinha que usar naquele determinado problema. Então, dentro de tudo que tu falou, foi exatamente o que ele fez. Ele começou a fixar as fórmulas de física, né, em alguns lugares específicos. Por exemplo, do lado da cama, no caderno de estudo, quando ele abria, estava lá, entendeu? Em alguns lugares que ele estava, né, de repente almoçando, ele colocava. Então, ele sempre colocava aquilo ali, né, em alguns lugares específicos. E funcionou muito bem. Para ele deu certo, chegou na hora da prova, ele lembrava, galera, todas aquelas fórmulas porque elas estavam aqui. Entendeu? Então, é essa a dica. Quanto mais colorido estiver, não basta só montar, né? Você tem que montar e quanto mais colorido for. Então, por exemplo, escolha para física. Eu escolheria cinza, né? Não, deixa cinza. Não! Aqui, ó, azul, olha que lindo, um azul. Escolhi até a camiseta azul aqui para contrastar. Física. Cinza para biologia. Brincadeira. Cinza para biologia, concordo. A Sandra, não sei se ela já está aí. Olha o Flávio aí. Tudo bem, Flávio? Olá. Então, assim, ó, escolha cores, porque aí o seu cérebro vai memorizando as cores, e aí se você precisar fechar os seus olhos, você sabe em qual cor você precisa buscar aquilo que você está trabalhando. Eu trabalho muito com os meus alunos, Célio, com um mapa mental. Isso é ótimo. Eu trabalho muito com isso. Às vezes eles ficam enlouquecidos comigo. Agora, na quarentena, hoje, eles falaram assim, professora, mas de novo? De novo. Porque o mapa mental te ajuda a estruturar o seu pensamento. Sim, né? Organizar o pensamento. E ele vai estar montado da forma que você entendeu o conteúdo. Então, isso é muito importante. Não é a forma que eu fiz o quadro ou que o Célio fez o quadro. Azul, vai roubar meu azul não, Sandra. Deixa meu azul aqui. Mesmo.
Então, assim, ó, é muito importante você criar esse tipo de estratégia e isso vai te ajudar a desenvolver. E por último, eu quero dar mais uma Entendi. dica, sério, que aí não tem a Ok, ver com química. diga. Os nossos amigos de linguagem vão ficar muito felizes com o que eu vou falar agora. Eu assisti uma Ei, palestra há alguns anos atrás, já vai acho que bem uns 10 anos atrás, sei lá. Eu tô meio atemporal com essa pandemia, entendeu? eu sei, essa pandemia tá deixando a gente meio afetado com a Esse memória. que não existe. Mas assim, eu morava em Porto Alegre ainda. Então tem mais de Aham. 5 anos, com certeza. E foi uma palestra muito importante. Eu estou tentando lembrar agora. Tô, Giovana, tô melhor, graças a Deus. Hoje de manhã eu estava com uma dor de cabeça insuportável, que eu achei que eu não ia conseguir chegar aqui, mas graças a Deus ela passou. Eu fiquei preocupado, graças a Deus, né, Roberto? Eu estava bem ruim mesmo, mas agora eu tô ótima já passou, graças a Deus. Amém. E esse professor, professor Piazzi, não sei quantas pessoas já leram os Aham, livros dele, e eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele ao vivo. Ele já morreu hoje, né? Mas na época ele aham. estava vivo. E uma coisa muito importante, ó, acabou de entrar uma colega minha do doutorado. Oi, Mari. Opa, E ele disse o seguinte: leia 2 livros ao mesmo tempo. isso é legal, isso é legal. Livros de quê? Livro daquilo que você gostar, certo? Leia aquilo que você gostar. Deixa eu mandar um coração aqui de oi para Mari. Menina Ela tá muito mandando os querida. corações aqui. Ela é muito querida, muito, muito inteligente. Se tivesse 10% da inteligência dela, eu já era doutora, entendeu? Mas como não é o Gente, fiquei caso, até assustado agora. Se a Roberta já é um referencial, fiquei até assustado agora. o quê? A Mari é assustadoramente inteligente. O Marco fez umas matérias com ela e disse que se sentia nada perto dela, porque ela é muito Que gênio. isso, gente? Como assim? Aí ele disse o seguinte: você precisa Uhum. ler 2 livros daquilo que você gosta muito, mas que Ao sejam mesmo livros tempo. de tipos diferentes. Por exemplo, eu não gosto, né? Mas vamos imaginar. Quem me dera, Roberta é fera. Aham, bem eu mesmo. Um livro de ficção científica e um romance. Eu leria o romance, tá, gente? Uma ficção científica eu não leria nunca. Mas vamos imaginar, assim, dois tipos de literatura bem diferentes. E no final do dia, quando você for dormir, no momento que tu botar lá o fone que o Célio falou, né? Musiquinhas Isso. relaxantes, que você deitar Boa. na Nada cama de pra dormir, batidão, pessoal. Esquece, né? não nada de Música batidão. agitada, nem pensar. É, Olha lá, música eu lembro agitada, nem dessa dica pensar. para interpretar melhor. Isso mesmo. Se você ficar quietinho, deitar, e você precisa lembrar das histórias. O que vai acontecer? No início, você vai misturar as histórias. É certo. Não, Giovana, ficção científica é muito Eu chato. concordo, eu tava aqui, ó, concordo com ela. Ficção científica reina. Apesar Mas de, eu confesso que eu sou fã de distopias, né? Eu adoro uma distopia, mas ficção científica é show de bola. E aí, nesse momento, enquanto você estiver confundindo as histórias, isso quer dizer que o seu cérebro está se estruturando para como se ele pudesse se separar em fragmentos e aí, com isso, ele conseguir separar as histórias. Na noite que Interessante isso. você for dormir e você conseguir lembrar das histórias, sem que um personagem entre na história do outro livro, porque isso vai acontecer no início, quando você conseguir fazer isso, não existe nenhuma questão que você não interprete mais. Essa é a dica, galera. Essa é a dica. Galera, eu Essa fiz é a isso. dica. Eu li 2 livros ao mesmo tempo, 2 livros diferentes. E agora no mestrado, eu li muita coisa junta diferente. E Imagino. muita mesmo. E enquanto e quando eu ia fazer as provas, assim, eu fui cobaia de mim mesma, entendeu? Então, quando Uhum. eu fui fazer as provas, eu tinha uma facilidade de saber exatamente o que a questão queria. Ótimo. E isso faz muita. Olha lá, a Mari, vou praticar isso. Ela lê 250 livros por semana, ela está dizendo que Ao vai mesmo praticar. tempo, né? Não, Mari, tu não pode ficar mais inteligente, não, tá bom? Senão eu vou ter que sair do IME. Mas, assim, é muito importante, Uhum. porque isso. E se você consegue ler em línguas diferentes, eu não tenho esse Melhor dom. ainda.
de ler um livro em inglês e um livro em português. Eu não consigo. Mas desenvolve se você mais consegue, ainda, né, as você vai habilidades. desenvolver mais ainda. É porque isso tudo tem a ver com a função cognitiva, né? Desenvolvimento de linguagem, memória, armazenamento. É porque a gente fica muito tempo no celular, pessoal, e às vezes a sua memória acaba viciada em resultados rápidos. A gente acaba tendo informações rápidas. Por exemplo, você olha uma coisa no Facebook, é uma informação rápida que daqui a uma hora ou, de repente, um dia e meio, aquilo não vai fazer mais importância nenhuma para você. Sim. É uma informação descartável. Mas se você treina isso que a Roberta está falando, a coisa dá certo. Porque são histórias que você vai lembrar, fora que você vai desenvolver a questão do vocabulário, você vai se enriquecer culturalmente. Então tem toda uma lógica, né, por trás disso, que só vai trazer benefícios. É sempre um só vai trazer benefício. Sim. E, por exemplo, a própria prova da UERJ, Roberta, ela já cobra livros, né? O pessoal lê. Exatamente, era isso que eu ia falar agora. Às vezes já eles seria, falam assim, mas o livro de literatura é chato. Eu não achava, tá, gente? Eu achava bem legal. Tirando um ou outro, assim, que foram chatos, eu gostava de ler. Mas eu não gosto de ler. Mas se força. Se força a ler. Porque vão ter enunciados de questões que você não vai querer ler. Mas se você se forçar a ler aquilo que você não gosta, você vai ter prática de ler o que você não gosta. Isso aí, Flávio. Leitura é hábito. Leitura é hábito. É verdade, leitura é hábito. Flávio falando da leitura é hábito. Desenvolvimento de hábitos, bons hábitos. A gente até fala isso nas meditações, né? O pessoal do Colégio Adventista tem uma vantagem da gente fazer as meditações de manhã, a gente tem a oportunidade de passar algumas dicas, né? Passar algumas coisas, alguns valores. E eu sempre falo isso para eles, né? Eu falo, galera, desenvolvimento de hábitos, entendeu? Abandonar vícios e desenvolver hábitos. A gente precisa aprender a fazer isso, né? Desenvolver bons hábitos de leitura, né? Desenvolver bons hábitos de você tirar um momento para reflexão pessoal, de você tirar, de repente, um tempo para você poder pensar nas suas coisas, né? Poder ter o tempo de estudar, o tempo de se alimentar, o tempo de falar com Deus, tem tudo isso, entendeu? Então, todos esses tempos são necessários, né? A própria palavra fala disso, né, Roberta? Há tempo para tudo. Sim. Né? Tem tempo para tudo, exatamente. Tempo para cada coisa. Então, é isso que a gente precisa aprender a fazer. Isso é uma dica para vocês que vai funcionar muito bem, galera. Vai funcionar muito bem. Entendeu? Deixa eu só dar uma dica minha, né? Sobre isso, né? A Roberta disse a dica dela, né? Como é que ela faz para desenvolver. Eu vou dar a minha aqui também, né? Galera, geralmente eu faço aquilo que eu acho que os cursinhos fazem mais, né? Que é papirar a questão. Não sei quem já ouviu o termo, né? Papirar significa que vem de papiro, né? Você pegar a questão e procurar aquelas questões nível, né? Marcele, olha aí, ó, do Japão, hein? Assistindo a gente aí, ó. Lá de Nagoya, legal. Aí, ó. Aí ela aí, tudo bem? Que legal! Do outro lado do mundo, tá vendo? Aqui, ó, presente na nossa live. Muito orgulho aí de estar presente. Então, ó, a ideia é essa, tá, galera? Desenvolve essa ideia de papirar a questão. Você olhar, eu lembro que quando eu fui desafiado a entender uma questão, eu fui convidado a gravar um programa chamado A Hora do Enem, que era pelo MEC, né? O MEC tinha um programa e eu fui convidado para gravar. Verdade. E, galera, as questões que eles me passaram, né, para poder falar lá, tinha questões ali que eu tinha o domínio de como é que resolvia, mas quando eu comecei a estudar a questão, eu descobri conceitos ali dentro da questão que eu não sabia. Então essa é a dica, papirar a questão. Vai olhar uma questão de cinemática? Beleza, mas dá uma olhada, qual é o conceito que está por trás daquilo ali? A questão é de quê? De lançamento. Lançamento o quê? Oblíquo, lançamento vertical, lançamento horizontal. Tenta descobrir, né, o que é cada componente. Vai lá em Galileu, cara, pega lá o conceito, o princípio da independência dos movimentos simultâneos. Destrincha aquilo ali, entendeu? Então essa é a dica que eu dou para vocês. Papira a questão, olha que você vai aprender mais. E dentro do que a Roberta falou, isso também facilita muito na hora de você resolver uma questão de física. Porque as questões, elas são parecidas. Se você já viu 10 questões que falam de resistor, 50 questões que falam de resistor, se você resolver uma lista de 100 questões de resistor, galera, não vai ser uma questão de resistor da UERJ, não vai ser uma questão de resistor do Enem que vai destruir você. Pelo contrário, você vai se sobressair nessa questão.
E é Exato. onde você vai vencer. É onde você vai vencer. Entendeu? Então fica essa dica aí para vocês. Roberta, a gente já está caminhando para mais 1 hora aí, está quase acabando, 5 minutos. Tá vendo? A gente fala muito, descobri isso agora. Dentro disso que você falou agora, só para encerrar mesmo e a gente poder se despedir, quando eu fiz vestibular a primeira vez, eu fiz vestibular 2 anos seguidos, para quem não me conhece, né? Quando eu fiz vestibular a primeira vez, os meus pais, meu pai principalmente queria, porque queria que eu passasse para medicina e eu não queria fazer medicina de jeito nenhum. Eu tenho altos problemas com sangue, com gente passando mal. Como é que eu ia fazer medicina, né? Mas tá, meu pai tinha um sonho de que eu fosse médica. E aí eu decidi fazer, então, o vestibular para medicina e passar só para dizer para ele, olha, eu não vou fazer porque eu não quero fazer, não porque eu não passei, Mas né? passou. É. E na época que eu fiz vestibular, em 1991, não existia internet, né? Só que nas bancas de jornal vendia-se aqueles livros que vinham assim, 4.000 exercícios para você resolver, 6.000 exercícios de matemática. E eu comprei um desses. Confesso que eu não me lembro se foi o de 4 ou de 6.000, não me lembro mais. Faz um tempinho, né? Eu não me lembro mais. E eu resolvi o livro inteiro Tá em um ano. explicado porque que ela é boa, gente. Tá vendo aí, ó? Não, nada disso. E assim, ó, eu resolvi aquele livro todinho em um ano, sozinha, não tinha dinheiro para fazer cursinho, não tinha dinheiro para nada, eu tinha que estudar sozinha, né? E eu passei o ano todo estudando aquele livro e eu fiz todos os exercícios. E quando terminou o ano, eu passei para medicina, eu passei para a Unirio. Amém. Não, Mari, não Aí, sou inteligentíssima, Mari, mentira. com certeza, Mari, concorda, ela é inteligentíssima. Não, eu vou te apresentar ela, Célio, você vai ver só. E aí, quando eu passei, eu não fui, obviamente, né? Não fui fazer. No ano seguinte, eu fiz vestibular de novo e aí eu passei para Química, que era o que eu Aham, queria fazer mesmo. entendi. Só que assim, o que é muito importante? É muito importante a gente saber que a prática do exercício, é isso que o Célio falou. Faça 50 exercícios de física. Nenhum exercício daquele conteúdo te pega mais. Bartolazzi. Exato. É muito importante, muito, muito importante isso, entendeu? Então, mais uma vez eu vou dizer, eu sou a prova de que isso é verdade. Eu fiz, passei, simplesmente porque, claro que eu tenho todo o apoio dos meus professores, que de forma nenhuma eu excluo, eles me ajudaram muito naquele Com ano. certeza. Eu tinha professores, principalmente da área de humanas naquela época, que era uma época que a gente não podia falar com o professor, né? 1989, 88, você não falava com o professor, você assistia a aula e deu. Mas eu tinha professores de humanas que eram professores maravilhosos. E eu nunca gostei da área de humanas, né? E aí, por conta disso, eu consegui boas. Eu nunca gostei mesmo. Tirei boas notas, alcancei bons resultados. Eu tinha um professor de matemática no ensino médio, um professor maravilhoso. Eu acho que eu fiz mais de 10.000 exercícios desse professor. Então, E a importância do professor, né, Roberta? De como o exato. professor ele pode motivar o aluno realmente a gostar daquilo ali. Ou pelo menos Sim, entender que aquilo ali é necessário para ele. É isso que a gente tenta fazer com vocês, galera. vocês precisam acreditar nisso. Isso, tá bom. Aí, ó, praticamente 1 minuto e meio aí para a gente encerrar. Bom, galera, da minha parte eu quero agradecer a presença de vocês. Eu acho que foi uma live incrível. A gente destruiu a UERJ, destruiu o Enem aqui. A gente falou muita coisa. E se vocês, eu acho que se seguirem metade do que a gente falou aqui, vem chuva de nota boa por aí, galera. Vem muita coisa boa por aí. Então, Exatamente. fiquem ligados, tá? Fiquem ligados que a gente sempre vai estar nos nossos canais, né? Fazendo alguma coisa para vocês, tá? E sempre vem alguma coisa boa para poder ajudar vocês, certo? A gente está quase aí no final, a gente, né, tem que se despedir. Mas, Roberto, eu quero agradecer a você, né? Primeiro, agradecer a Deus por esse momento, né? Que o Senhor abençoe a sua trajetória, né? Continue te usando para abençoar essas vidas, né? Tão maravilhosas que são os nossos alunos que a gente ama, né? E faz tudo por eles. Inclusive, gravar live, né? Na quinta-feira. Gravar live na quinta-feira. Isso. 20 segundos para falar alguma coisa aí para eles e a gente encerra. Eu vou deixar o meu arroba aí, porque o pessoal que te conhece, se precisar de ajuda, quiser alguma coisa em química, eu estou à Tá disposição. ótimo. Muito obrigada, Aí, Célio, por galera. esse convite. Foi muito legal.
muito bom trabalhar. Eu amo mesmo muito a minha profissão, amo muito o que eu faço, amo ser professora.